Noite para todos vocês, começando a nossa live nessa quarta-feira. Eu fico com muita saudade, porque a gente espera 15 dias para estarmos juntos, mas estou aqui com você que me acompanha já muitas temporadas, agora, né, esse novo formato, agora live ao vivo, nesse estudo lindo, maravilhoso que Deus preparou. E a gente vai aqui dando um tempinho para o pessoal entrar. A gente sabe que cada quarta-feira a gente trata aqui de um assunto sobre saúde da alma, né? Como o João fala, né? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a nossa alma. Nós precisamos sim cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional, que é a nossa alma. E muitas vezes a gente se preocupa com a vida espiritual, que nós precisamos, cuidamos do nosso físico, fazemos aí exames, quando não estamos bem, tomamos uma medicação, e a alma, como fica muitas vezes? A gente vai deixando para lá, a gente vai jogando para frente, ou a gente pensa assim, uma hora vai passar, isso que eu estou sentindo, isso que eu estou pensando, isso que eu estou vivendo, mas é muito importante. E eu quero bater aqui nessa tecla mais uma vez, para a gente tomar cuidado, a gente cuidar, observar como tem sido o nosso comportamento, como tem sido, né, as nossas atitudes para conosco mesmo, né, para com a gente mesmo, as nossas atitudes para com o nosso próximo, principalmente as pessoas que estão próximas da gente, a nossa família, às vezes um marido, uma esposa, né, a nossa metade, né, a pessoa que sempre a gente divide muitas vezes, e é a pessoa que às vezes a gente acaba sendo mais rude, mais crítica, e às vezes a gente não percebe no dia a dia o quanto a gente vai às vezes machucando porque a gente não tá bem. Cada um dá aquilo que tem, mas quando você busca, através do Espírito Santo, estar bem, né? A sua alma ser próspera, todas as coisas na sua vida vão ser prósperas. Você vai saber lidar com situações difíceis, porque problemas, né, queridos, todos nós temos. Quem é que não tem problema? Aliás, Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo. E é isso que a gente está aqui propondo nesse programa, falando realmente de assuntos que às vezes a gente não consegue falar, conversar com alguém, às vezes dividir com uma autoridade espiritual, às vezes a gente vai vivendo coisas que a gente não percebe, mas aí você começa a pensar assim, né? Poxa, eu não tô bem, eu tô estranho, as pessoas começam a falar para você, olha, você tá diferente, você tá, né, com um comportamento diferente do que é normal, então preste atenção. Se alguém que te ama, alguém que é muito próximo, um amigo, alguém da sua família, pessoa da sua confiança, começa a dizer alguma coisa para você, preste atenção, é hora de você parar e olhar e prestar atenção. Por que será que eu estou tendo esse comportamento? Porque assim como o homem imagina em sua alma, que está em Provérbios, assim ele vai ser. E hoje o tema está, como sempre, muito legal. Eu acho que é uma coisa que às vezes a gente não presta atenção. E hoje nós vamos falar sobre as armadilhas da mente. Você já caiu muitas vezes num laço, numa cilada, alguma coisa aconteceu, alguma coisa você pensou, alguma coisa passou aí na sua cabeça e de repente você passou a ter um comportamento, você passou a ser uma pessoa diferente por causa dessas armadilhas, né? E como eu disse, a gente tá aqui esperando todo mundo entrar e eu quero aproveitar, né, convidar você que ainda não se inscreveu aqui no meu canal, Bispa Rosana Bud, né, que está no YouTube, se inscreva aí, curte, dá o seu like e nos ajude a divulgar, né, esse programa, essa live, levando para as pessoas, mais do que qualquer outra coisa, a verdade que liberta, a palavra de Deus. E aqui a gente trata de assuntos que eu tenho quase certeza que são poucas as vezes que a gente tem a oportunidade de ouvir. A não ser aquelas pessoas que fazem já, né, uma terapia, pessoas que já
tiveram alguma situação e que buscaram ajuda, mas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano e até na nossa vida espiritual, às vezes a própria igreja não trata desses assuntos. Nas ministrações, eu tenho oportunidade de ministrar cura interior, libertação, a gente tem congressos de cura. Nesses momentos, com certeza, a gente trata desses pontos, mas no dia a dia, às vezes, a gente não consegue. Eu quero que você pare e preste atenção. Então aproveite aí, se inscreva no canal, dê o seu like, faça os comentários, né, no nosso chat. Você pode acessar aí, fazer qualquer pergunta, porque no finalzinho, logo depois da oração, quando nós concluirmos a palavra, a ministração, essa conversa, né, que eu gosto de uma forma bem espontânea, bem natural, falar com vocês podem fazer uma pergunta, de repente alguma coisa que você não entendeu, ou uma dúvida que você tem, e eu espero poder ajudá-lo, né? Se não, você pode também fazer uma pergunta no meu canal pessoal, né? Eu tenho o meu Instagram, Rosana Abud, você pode entrar lá no direct e fazer uma pergunta, fazer um comentário, enfim, colocar alguma coisa que você achar que é importante. E nós temos um grupo de WhatsApp que ajuda a gente no dia a dia. Olha, esse grupo é fechado. A gente não fica lá toda hora postando, as pessoas não ficam, né, enfim, colocando coisas, porque a gente fecha o grupo, a gente abre na hora do programa, a gente deixa mais uns 10, 15 minutinhos, para vocês também fazerem o seu comentário, o que vocês acharam do programa, o que você achou do tema que a gente tratou. E é muito bom, porque eu preciso desse feedback, né? Eu preciso saber o que vocês têm gostado. E se você não faz parte desse grupo do WhatsApp, esse grupo VIP, né? Aqui da live, antes era a célula, agora é a live, você pode colocar aí, eu quero participar do grupo. Aí a pastora Suzy, que está aqui, sempre nos ajudando, ela vai mandar um convitinho aí para você e você vai poder participar, entrar no grupo, porque aliás, a gente sempre faz aqui alguns comentários também no grupo e eu também aviso você a próxima célula que vai acontecer. Aliás, se você se inscrever e já colocar lá no sininho, você já vai ser informado na hora que a gente entrar aqui ao vivo. Amém? Glória a Deus. Vamos então começar mais um programa e hoje a live nós vamos falar sobre as armadilhas da mente. Peraí, a gente pensa assim, mas como armadilhas da mente? Às vezes tem coisas que acontecem com a gente e a gente acaba tendo um comportamento, a gente começa a ter uma fala, a gente começa a ter um olhar, às vezes até crítico demais, ou a gente fica uma pessoa assim, insensível, pode acontecer. E através dessas armadilhas da mente, você fica envolvido, né? Numa cilada, num laço, porque armadilha quer dizer tudo isso, né? Artifício para uma caça. Então, se alguém vai caçar algum animal, alguma coisa, prepara aquela armadilha, e aquele bichinho, né, inocente cai naquela armadilha porque ele não discerne, porque ele não tem um entendimento que aquilo ali é algo que está prendendo a vida dele e levá-lo até a morte. E isso também acontece com a gente. A nossa mente, ela produz essas armadilhas e essas armadilhas nos levam exatamente a um lugar onde não era para a gente estar. Essas armadilhas levam você a ter um comportamento, como eu disse, uma fala, uma sensibilidade extremada ou a falta da sensibilidade, que é uma insensibilidade. Pessoas às vezes se tornam críticas demais, julgadoras, e elas não param para pensar o quanto isso é nocivo para a vida delas. Isso muitas vezes te impede de você ser uma pessoa realizadora. Isso paralisa, né? Congela muitas vezes aquilo que está dentro de você e que é o poder da realização. E essas armadilhas, eu estava um tempo atrás lendo, eu gosto muito dos livros do psiquiatra Augusto Cury, que aliás ele era um ateu, escrevendo dos livros e falando sobre Jesus, o homem mais inteligente. Ele se converteu, ele teve um encontro mesmo, porque ele começou a ver como que esse homem conseguia administrar
12 pessoas diferentes e se tornar uma pessoa totalmente sensível, equilibrada. Isso levou o Dr. Cury, né, que é autor de vários best-sellers, a ter realmente uma experiência com Deus. E a partir daí, ele começou a escrever muitos livros. E eu gosto muito porque como eu trato muito com essa área da alma, como eu ajudo pessoas, eu ministro enquanto bispa, pastor e oriento, nós precisamos conhecer o campo da alma, porque nós somos muito leigos, né? A gente conhece, a gente estuda, tem os psicólogos, tem os psiquiatras, mas na formação que eu tive na minha vida foi para ajudar as pessoas espiritualmente. E muitas vezes eu me via limitada. Eu não sabia compreender, até porque vocês sabem de todo o meu histórico. Quem ainda não acompanhou os programas, nós estamos hoje no 5º episódio. Você pode acompanhar desde o primeiro. Eu conto um pouquinho aqui da minha história, da rejeição, do abandono, da depressão. E foi através dessas literaturas cristãs, dessas literaturas que me fizeram compreender um pouco mais, e com certeza eu chegaria a um lugar, mas não chegaria na condição de ser liberta se eu não conhecesse a verdade e a palavra de Deus. E eu quero hoje, então, começar esse programa falando sobre as armadilhas da mente, e nós vamos sempre na base da palavra. E eu tenho hoje 2 textos para compartilhar com vocês, são 2 salmos, né? O salmista Davi, quando ele, fugindo de Saul, que estava perseguindo ele para matá-lo, ele entra numa caverna chamada Adulão, e ali ele escreveu Salmo 142, versículo 3, que diz assim: quando estou desistindo, Ele, o Senhor, sabe o que eu devo fazer. No caminho por onde eu ando, os meus inimigos armam uma armadilha para me pegar. Quando estou desistindo, Ele sabe o que devo fazer. No caminho por onde ando, os meus inimigos armam uma armadilha para me pegar. Davi estava sendo perseguido, ele tinha sido escolhido por Deus, e Saul, que era o rei, não queria que Davi se tornasse rei no seu lugar, porque Deus o havia rejeitado, Saul como rei. E Davi era a escolha de Deus. E Davi, ele escreve esse salmo no momento que ele está sendo perseguido, no momento que ele está enfrentando uma luta, uma guerra, uma aflição, como Jesus falou que nós teríamos. E ele fala assim: eu estava desistindo. Ele estava a ponto de desistir daquilo que era o plano de Deus para a sua vida. Mas ele sabia que o Senhor tinha um caminho para ele. A resposta estava em Deus, porque ele sabia que no caminho que ele andava, haviam armadilhas. E o segundo salmo que eu quero dividir com vocês do tema de hoje sobre as armadilhas da mente é o Salmo 31, versículo 4, que diz: tira-me do laço que me armaram, pois tu és o meu refúgio. O Senhor pode sim te livrar de todas as armadilhas. E a nossa mente, quando atacada, né? A gente sabe que o inimigo de Deus, que é o nosso inimigo, ele pode sim jogar na sua mente pensamentos que vão se tornar armadilhas para você. E é aquilo como eu estava falando, né? Um animalzinho que cai numa armadilha, ele fica preso, ele fica uma presa. E assim acontece com a gente quando essas armadilhas na nossa mente, elas começam a nos colocar num lugar que não é o nosso. Porque o nosso lugar é um lugar de liberdade. O nosso lugar é um lugar aonde Deus tem coisas maravilhosas para fazer. E quando nós caímos nessas armadilhas da mente, nós somos roubados de todo o potencial que nós temos. Nós somos roubados de toda a capacidade, de autoridade, porque no momento que você se sente preso, nós vemos Davi falando, ele estava quase desistindo. Talvez ele estava abrindo mão até de querer ser rei. E talvez de viver na terra como um fugitivo. Mas ele entendeu que Deus tinha caminhos para ele. E eu quero te dizer, hoje,
Deus quer manifestar para que você conheça o plano de Deus para a sua vida. E que essas armadilhas mentais, elas não te prendam mais a um lugar que não é o lugar que Deus preparou para você. Amém? Como é que eu faço então para conhecer essas armadilhas e não cair nelas? Então vamos conhecer hoje, e como eu disse para vocês, o livro que eu estava lendo, Código da Inteligência, do Dr. Cury, eu parei para pensar sobre essas 4 armadilhas. É claro que existem muito mais, mas são 4 que eu acho que são muito importantes para a gente nesse programa, nessa live, a gente poder tratar. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre elas, tá bom? A primeira é o conformismo. A segunda é o coitadismo, que é a autopiedade. A terceira é o medo de se mostrar fraco, medo de mostrar a sua fraqueza. E a quarta armadilha é o medo de não dar certo, o medo de errar, de correr riscos. Então nós vamos falar pontualmente cada uma, amém? Então as armadilhas mentais, elas são construídas na nossa vida ao longo da nossa vida. Quando está sendo formada a nossa personalidade, já falei aqui também, personalidade é temperamento mais caráter. E quando isso acontece, nós começamos a viver uma coisa assim que realmente nos destrói. Algo que você começa a pensar, a sentir, e você começa a ter esse sentimento que não vem de Deus. E hoje, o Espírito Santo vai nos mostrar, através desses 4 pontos, nessas 4 armadilhas, quais são os pontos que nós precisamos hoje tratar. Amém? E o primeiro que nós vamos falar hoje é sobre conformismo. Eu vou aproveitar, pedir que a pastora Suzy me passar o meu telefone, porque acabou de acabar a minha bateria aqui, mas nós vamos continuar. Então, o primeiro é o conformismo, tá? Eu vou pegar aqui, obrigado. O primeiro é o conformismo. O que é uma pessoa conformada? É uma pessoa que aceita as coisas como elas são. É uma pessoa que fala assim, olha, eu nasci nessa casa, eu nasci nessa família, a minha condição financeira é exatamente essa, e não tem outra forma de ser diferente. E eu começo a aceitar que para mim não existe outro caminho. Ou se você teve dificuldades, você passou, você tem, enfim, um trauma, algo ruim que aconteceu na sua vida, e você se conforma não porque você foi curado e liberto disso, mas é porque você começa a viver a vida conformado. Ah, é assim mesmo. Ah, é assim mesmo que vai acontecer, é assim mesmo que é. E essas armadilhas, elas começam a bloquear o nosso desenvolvimento. Porque uma pessoa que é conformada, ela não vai lutar para ter algo melhor. Ela não vai querer sair daquele lugar e buscar coisas melhores. Ela se conforma de que ela tem um casamento fracassado, de que ela tem uma saúde precária, de que ela não tem uma boa condição social, financeira, de que ela é uma pessoa endividada. E esse conformismo é uma armadilha que faz você ficar paralisado. Porque alguém que está conformado não é alguém que está curado, não é alguém que está, vamos dizer assim, transformado para viver e aceitar o que realmente Deus tem para a vida dele. Não é desse conformismo que eu estou falando. Eu estou falando daquele que quando você não tem mais força para lutar. Você não tem mais, vamos dizer assim, até se sente no direito de ter coisas melhores. De viver coisas melhores. Você vai vivendo dessa forma. E aí você começa o quê? Se isentar de responsabilidade. Você começa a mudar a situação, né, na qual você se encontra e não consegue transformar a sua própria vida. Porque você já aceitou, é assim. O meu casamento é ruim mesmo, então eu tenho que me conformar e viver esse casamento medíocre. Eu preciso aceitar que a minha condição
emocional não me faz ser uma pessoa determinada, forte, disposta. Eu já me conformei. E quando você se torna uma pessoa conformada, nesse sentido que eu estou falando, você vai ter a sua vida paralisada. Você não vai ter mais sonhos. Você não vai ter, vamos dizer, a boa ambição de querer viver as coisas. Vamos dar o exemplo, por exemplo, do povo no deserto. Eles se conformaram que eles eram escravos. E no dia que Deus libertou, e eles saíram do Egito e foram para a terra de escravidão, para a terra da promessa, eles tinham que passar por um deserto. Só que eles continuavam o quê? Se sentindo como os egípcios. Eles queriam viver a vida que os egípcios viviam. Eles não queriam que os egípcios estivessem lá, dominando a vida deles, escravizando a vida deles, mas eles queriam viver a vida que aqueles egípcios viviam. Só que Deus falou assim: vocês não são os egípcios. Vocês são o povo hebreu, o meu povo. E eu vou tirar vocês desse lugar de escravidão. Então, a armadilha do conformismo faz você andar no deserto e achar que nunca nada tá bom. Você sempre vai olhar para trás. Mas o deserto vai ser um lugar que Deus vai te levar, que é o caminho que vai te levar para um novo tempo, para um lugar onde Deus deseja para você, porque este lugar que você está não é o lugar que Deus escolheu para você. Vamos ver aqui o exemplo, né, de Moisés. A justificativa que o conformista dá é que tudo é a obra do destino. Ah, isso aconteceu porque tem que ser desse jeito. Ah, isso é desse jeito porque tinha que ser desse jeito. Mas ele não olha para aquilo que é a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Aqui no texto, nós temos o exemplo em Êxodo 2, versículo 11 e versículo 12. E aconteceu que naqueles dias, que sendo Moisés já homem, saiu aos seus irmãos e atentou para as suas cargas. E viu que um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou um a um e ao outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu na areia. O que aconteceu aqui? Moisés falha em sua tentativa de ser um libertador. Porque desde que o Senhor escolheu ele para ser isso, ele era hebreu de natureza, ele fazia parte do povo de hebreu que estava sendo escravizado por Faraó, mas culturalmente ele era um egípcio. E quando ele viu um hebreu sendo maltratado, ele foi lá e matou. Aí o que ele fez? Ele falhou na sua tentativa de ser um libertador, e o que ele faz? Ele foge, ele vai para o deserto de Miriam. E lá ele passa 40 anos pastoreando as ovelhas do seu sogro chamado Jetro. O que ele estava ali? Conformado. A história que eu tinha, que Deus tinha para minha vida, talvez ele nem pensasse dessa forma, porque só depois que ele viu aquela sarça e Deus se manifestou na vida dele, se apresentando como Deus e o que Deus queria para a vida dele. Mas eu tenho certeza que Joquebede, a sua mãe, deve ter falado: filho, eu guardei você por 3 meses, Deus tem um propósito na sua vida. Olha o que aconteceu. Mas de repente, quando ele mata aquele egípcio, tudo dá errado na vida dele. E será que também com você não é da mesma forma? Talvez você fosse uma pessoa cheia de sonhos, expectativas, acreditasse em promessas de Deus, mas aconteceu uma fatalidade. Aconteceu algo que fez você aceitar que a sua vida não ia ser da forma como você tinha imaginado, e você se conformou em ter um emprego medíocre, em ter um casamento medíocre, em ter uma relação com Deus medíocre, e achar que é isso mesmo. A vida é assim: olha, eu só vou ser feliz lá no céu. Eu quero dizer para você que isso é um engano.
Jesus, ele veio para te trazer vida e vida em abundância. Deus não tem nada a ver com os nossos erros, mas ele pode sim transformar o mal em bem. Ele pode transformar a maldição em bênção. Agora, qual é a solução então para eu não ser uma pessoa conformada? Vamos ver aqui, os acomodados, eles são inertes. São mentalmente preguiçosos nas áreas que se consideram incapazes. Então, aonde você parou? Aonde você acha que você não tem capacidade? É para este lugar que você tem que olhar e dizer, é daqui que Deus vai transformar a minha vida. Quando a palavra fala para a gente voltar ao primeiro amor, fala assim, lembra de onde você caiu e volta às práticas das primeiras obras. Então volte a ser a pessoa sonhadora que você era. O que aconteceu na sua vida que fez você ficar inerte? O que parou a sua vida por causa, sei lá, de um mal-entendido ou mesmo de uma fatalidade? E te impediu de você prosseguir, de acreditar. E como povo no deserto, você está aí dando volta e não está chegando a lugar nenhum. Porque você se conformou em ser um escravo. Queridos, nós voltamos aqui, nós tivemos um problema técnico aqui, acabou a luz, mas voltamos e vamos continuar falando desse primeiro ponto da armadilha da nossa mente. E o primeiro, como eu tenho falado com vocês aqui, é sobre o conformismo. Agora você pergunta para mim, Bispa, como é que eu faço para vencer esse conformismo? O que você precisa fazer? Você tem que parar de se justificar. Era o que Moisés fazia toda hora. Ele se justificava quando Deus chamava para ele voltar para o Egito. Quando Deus se manifestou como eu sou, ali naquela sarça e falou com Moisés. Ele sempre arrumava uma desculpa para dizer, mas eu não consigo, como é que eu vou falar? Como é que eu vou me apresentar? Não vão acreditar em mim. Sempre o conformista procura um lugar de justificativa. E será que não é isso que você tem feito? Ao invés de você sair dessa inércia, ao invés de parar de ficar pensando que você não vai conseguir, por que não pensar que vai dar certo? O povo no deserto podia ter falado, nós saímos já do Egito, acabou. Eles não tinham fechado a porta do seu passado. E talvez você não tenha fechado a porta do seu passado, por isso sempre tem um lugar para voltar.
Mas quando você fecha a porta do seu passado, para de se justificar e vai para cima dos seus sonhos, com certeza você vai viver o que Deus tem para você, a promessa de Deus. E aqui nós vemos em Êxodo 3:11, então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Eu quero te dizer, use o seu potencial. Moisés tinha um potencial, ele conhecia a cultura egípcia e ele estava com medo porque ele tinha cometido um erro. E hoje você vai se liberar dessas coisas que te prendem, que te amarram no passado, até de coisas erradas, decisões, escolhas que você fez. Mas você vai olhar para o futuro que Deus tem para a sua vida. Amém? Vamos para a segunda armadilha. A segunda armadilha é aquela pessoa que sempre se coloca na posição de coitado. É aquela autopiedade. E nós vemos que o coitadismo seria um conformismo potencializado, mas também com a arte de ter compaixão de si mesmo. A gente já falou aqui outras vezes o exemplo de Gideão, que se achava o menor, o mais pobre. Deus tinha para ele um propósito de ser um libertador, mas ele sempre olhava para as suas fraquezas. Ele olhava para as coisas que ele não acreditava que ele era capaz. Então o coitadismo expõe sua miséria com o objetivo de se sentir valorizado. Sabe aquelas pessoas que fazem questão de contar a história triste que ela tem, para as pessoas sentirem pena dela? Pessoas que às vezes ficam, ao invés de contar e de falar das coisas boas, não que a gente vá anular a nossa vida e uma parte da nossa vida. Mas tem pessoas que vivem essa coitadice, se colocam sempre como vítima e exaltam os seus dias ruins, fazem questão de sempre se colocar como menor, se colocar como uma pessoa incapaz e fica sempre, naquela autocomiseração, se vitimizando sempre. E isso é uma armadilha que vai roubar o teu potencial, que vai roubar o teu futuro, porque quando você fica olhando só as coisas negativas da sua vida, você não tem condições de olhar para o novo. Enquanto eu não tirar fora o velho, como está em Levíticos 26, eu não vou dar espaço para o novo. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Você vai parar de cair nessa armadilha e de exaltar as coisas ruins da sua vida. Ou até mesmo que as pessoas, elas entrem muitas vezes no seu pensamento, entrem muitas vezes na forma como você quer que as pessoas te enxerguem, e elas sempre vão te olhar como menos. Porque dessa forma, até por incrível que pareça, você tem prazer que as pessoas sintam que você é coitado. Está amarrado em nome de Jesus. Isso não é o que Deus pensa de você. Deus permitiu, ou você mesmo buscou caminhos que te levaram a uma condição ruim, desfavorável, desprovida de alguma coisa. Claro, você não vai apagar isso da sua história, mas você não precisa exaltar, porque isso é uma armadilha. E as pessoas muitas vezes não sabem que essa autopiedade afeta o seu desenvolvimento de excelência. Então a pessoa nunca vai buscar ser o melhor naquilo que ela faz. Porque se ela valoriza o pior dela, ela não tem como buscar. E se eu não tirar fora isso, eu não vou ter espaço para a excelência, para aquilo que é a inteligência, a capacidade que Deus me deu. Se isso faz parte da sua história, amém. Você pode contar naturalmente, mas você não vai mais colocar isso como uma forma das pessoas terem pena de você. É o que acontece com algumas pessoas. E é incrível, porque até mesmo nós vemos assim, principalmente na igreja, pessoas que chegam e elas fazem questão de querer contar uma história triste, difícil, complicada. Porque dessa forma talvez ela vai ser abraçada, ela vai ser mais cuidada, eu não sei. Talvez foram armas que você usou
para atrair determinado tipo de pessoa, para que o olhar dessas pessoas que te desprezavam passassem a olhar para você dessa forma. Mas eu quero te dizer, não se enxergue assim. A sua história é a sua história. Mas a gente tem que ter muito mais prazer em contar as bênçãos, as vitórias, as conquistas do que as nossas derrotas. É muito comum, às vezes, você ver uma pessoa dar um testemunho e ela fica 3 horas contando a desgraça da vida dela. Aí, quando falta 5 minutos para ela acabar, ela fala: Jesus entrou na minha vida, me transformou, hoje eu sou salvo e eu sou feliz. E ela gastou 3 horas do seu discurso só para falar das desgraças. Esse é o comportamento de uma pessoa que se sente coitada. E hoje o Senhor quer tirar isso. A exemplo que nós temos também de Gideão, nós temos de Jeremias. Olha o que fala em Jeremias, capítulo 1, versículo 6. Então, disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou como um menino. Quem era Jeremias? Deus estava chamando ele para ser um profeta. E ele se sentia como um menino, incapaz, impotente. E essa armadilha impede de nós estabelecermos a excelência, o chamado, a vontade de Deus para a nossa vida. E como também eu falei para vocês de Gideão. E qual é a solução? Para eu me libertar dessa coitadice. Para se libertar, comece a fazer planos, ter as boas ambições no sentido de você planejar, passar por tudo o que você está passando, mas ser uma pessoa vencedora, uma pessoa realizadora, uma pessoa de sucesso. Ser bem-sucedido não é fama, não tem nada a ver com isso. Mas de você sempre buscar aquilo que é o melhor. E não exaltar o pior, mas buscar aquilo que Deus tem para a sua vida. Reconheça os seus limites e pare de ser autodestrutivo. Tem pessoas que às vezes não sabem receber um elogio. Você é esse tipo de pessoa? Alguém fala assim: nossa, como você é inteligente. Ai, como você é competente. Ai, como você é bonito. Ah, não, imagina, não sou nada disso. Às vezes, sem a gente perceber, a gente está, se autodestruindo. A gente não está aceitando uma verdade que às vezes até mesmo nós não enxergamos. Mas com certeza Deus enxerga em você. Você é uma pessoa que tem habilidades, tem capacidades, tem talentos, tem dons que Deus derramou sobre a sua vida. Talvez você caiu nessa armadilha e ficou preso nessa autocomiseração, nesse vitimismo e não se abriu para ser liberto. Mas hoje Jesus Cristo quer te libertar. E você vai tirar fora essas coisas pequenas que foi até incutido na sua mente, de que você não tinha que ter coisas boas. Talvez você foi ensinado até aceitar as coisas, vamos dizer, medíocres, ruins, e até dar graças a Deus por elas, não que nós sejamos ingratos. Mas pare e pense: será que eu não estou me autodestruindo, sempre me colocando para baixo? Se você não se valorizar, se você não enxergar o que Deus tem, quem você é, quem é que vai enxergar? E como você se imaginar, assim você vai ser. E eu quero falar dessa terceira armadilha: medo de reconhecer as suas fraquezas. É impressionante como nós sempre caminhamos no sentido de que temos que ser perfeitos. Temos que ser irrepreensíveis. Não podemos errar, não podemos falhar, até mesmo, às vezes, pela criação que você teve. Tem pais, por exemplo, que exigem dos seus filhos que tirem só nota 10. E que se não tirar menos que 10, você não serve. Você não é bom. Você não é competente. Aí o que acontece? Vamos pensar numa criança. Não que isso não seja bom. Os pais, eles devem sim formar os seus filhos
para que eles busquem a excelência. Mas de repente você teve uma criação tão exigente, que apontou tantos os seus defeitos e as suas fraquezas, que chega uma hora que você está tão machucado com isso, que você começa o quê? A ter medo. Porque se eu não for perfeito, eu não vou ser amado. Se eu não for perfeito, eu não vou ser aceito. E até pior, vou ser rejeitado, vou ser julgado e não vou estar, de repente, no meio de certas pessoas. Porque você é tão exigente com você mesmo que as pessoas que estão à sua volta não suportam. Porque você sempre quer mostrar que o que você faz é melhor, porque você tem medo de mostrar a sua fraqueza. E eu te pergunto, você tem medo de mostrar quem realmente você é? Quem você quer agradar? Quem você precisa agradar? Será que em nome disso você não está causando um mal muito maior para você mesmo? Será que nessa tentativa de você querer ser tão perfeito, que você também exige a perfeição das outras pessoas, porque você não quer dar espaço para que ninguém veja o seu defeitinho, as suas manias, os seus vícios, aquilo que você não consegue, então você se torna uma pessoa exigente. E essa armadilha vai fazendo você se tornar uma pessoa muitas vezes insuportável. Nossa, bispa, você está sendo muito dura. Não, eu estou sendo realista. Eu convivi com uma pessoa perfeccionista. E eu sei o quanto era duro conviver com essa pessoa. Que a gente tinha que ser perfeito, nada podia sair errado. E essa pessoa nunca demonstrou fraqueza. Por quê? Porque tinha medo. Porque não queria encarar a realidade, porque nós temos que entender uma coisa: ninguém é perfeito. O Senhor fala para nós sermos perfeitos como Ele é perfeito, porque nós não somos. Paulo fala, né? Não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu prossigo para o alvo, para a minha soberana vocação. Isso significa o quê? Que eu vou buscando a cada dia, claro, me aperfeiçoar, melhorar, mas eu tenho que aceitar as minhas fraquezas. Muitos acabam se deprimindo por não terem a liberdade de serem espontâneos. Você sabe que uma pessoa extremamente exigente, ela é uma pessoa engessada, dura. Ela às vezes não dá nem a liberdade de rir, de sorrir, de se alegrar com alguma coisa, porque parece que sempre ela tem que controlar tudo para que tudo saia exatamente perfeito. E esse perfeccionismo é uma armadilha que faz você muitas vezes afastar as pessoas. E qual é a solução? Muitos desconhecem o poder de reconhecer os seus erros. Então, primeira coisa, reconheça os seus erros. Reconheça as suas fraquezas. Poxa, se você não é uma exímia dona de casa, ok. Você pode aprender. Se você não teve uma mãe, você não teve alguém que te ensinou, você vai aprender e você vai se abrir para isso. Agora não adianta você querer mostrar ser uma coisa que você não é. Cuidado, porque falar sinceramente sobre si mesmo é uma grande libertação. O dia que você descobre que você pode sim ser fraco, como o próprio apóstolo Paulo disse: quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Porque quando eu reconheço a minha fraqueza, eu posso contar com o poder sobrenatural de Deus na minha vida, que vai me aperfeiçoar no dia da minha fraqueza. Agora, se você é perfeito, você precisa de Deus? Se você é perfeito, você precisa de alguma coisa? Não, então você se torna uma pessoa autossuficiente. E você não se coloca na dependência de Deus. E quando alguma coisa sai fora daquilo que você planejou, você se frustra, você se deprime,
Você se autoacusa e você se autopune. Porque ninguém está vendo, mas de repente você está se autopunindo, fazendo coisas horríveis, como nós vemos pessoas que chegam até o estado de se automutilarem. Por quê? Porque elas não conseguiram chegar na perfeição e elas não conseguem demonstrar fraqueza para os outros. Então, quando elas caem em si, quando elas não suportam mais, elas começam, essa autopunição, esse autoflagelo. E elas não se permitem ser felizes. E hoje, assim como a mulher samaritana, quando Jesus chegou naquele poço, aquela mulher vivia na prostituição. Mas quando Jesus começou a falar para ela da água da vida, aquela mulher, ela confessou que ela não tinha marido. João 4, de 17 a 18. Nós vamos acompanhar aqui. Não tenho marido, respondeu ela, e disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com que agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. O que aquela mulher, diante de Jesus, do Filho de Deus, ela era uma samaritana, ela adorava Deus da forma como ela acreditava, que era diferente dos judeus. E os judeus não falavam com os samaritanos. E ela tinha um certo preconceito, não porque ela não queria falar com o judeu, mas porque os judeus não falavam com um samaritano. E Jesus vai e toca no ponto frágil dela. E ela fala: eu não tenho marido. Ela confessou a sua fraqueza. Ela não, vamos dizer, vestiu uma religiosidade e uma superioridade. Mas ela abriu, rasgou seu coração. E o que aconteceu foi que essa mulher foi transformada. Aliás, a cidade inteira, porque ela pôde testemunhar aquilo que Deus fez na vida dela, o que ela esperava que algum homem desse a ela. E ela viu em Jesus uma verdade que a libertou. E hoje, você precisa conhecer essa verdade para te libertar. Quem sabe você está aí assistindo e pensando: poxa vida, eu nunca imaginei que isso era uma armadilha. Eu nunca pensei que pensar dessa forma estava me engessando, me deixando uma pessoa autodestrutiva, porque eu tenho medo de mostrar a minha fraqueza. Mas hoje você pode confessar, hoje você pode declarar para o Senhor Jesus, e Ele não vai te condenar, Ele vai te libertar, e Ele vai restaurar aquilo que dentro de você está faltando e você está procurando, em pessoas, em lugares, que só o Senhor Jesus Cristo tem para você. E eu quero terminar aqui, O exemplo é de Zaqueu, também, a gente tem da mulher samaritana que também confessou, está em Lucas 19, 8. Alguém que defraudava o dinheiro público, que não era reconhecido e nem tinha confiança. Jesus entra na casa desse pecador e ele confessa que ele errou e que ele ia devolver tudo o que ele tinha feito de errado. Então veja bem, não tenha medo de mostrar sua fraqueza para aquele que pode te curar, para aquele que pode restaurar as coisas erradas, que até estão aí registradas no seu passado e que você quer esconder a todo custo. Abre-se para essa libertação. E para nós encerrarmos, o último é medo de correr riscos. O exemplo que nós temos é do mancebo rico, o jovem mancebo rico. A pessoa que tem medo de correr riscos, elas não são conformistas, que foi o primeiro, elas não são coitadistas, que é aquela que tem aquela autocomiseração, mas elas almejam escalar seus alvos, só que elas não ousam. Então o que acontece com a pessoa que tem medo de correr risco? Olha o que está aqui em Mateus 20 e 20. Esse jovem mancebo rico, esse jovem rico, ele queria saber o que ele fazia, o que ele poderia fazer para herdar o reino dos céus. E aí, aqui Jesus disse: a tudo isto tenho obedecido. O que me falta ainda? E Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá,
Venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. O que acontece? É preciso ter em mente que a vida, ela é repleta de riscos. É interessante porque esse jovem, ele tinha sede, ele tinha fome. Ele queria a salvação, ele queria herdar o reino dos céus. Só que na hora que Jesus fala, vende tudo, distribui, dá aos pobres e me segue, ele falou, não, isso não é para mim. E há muitas pessoas que têm caído nessa armadilha de se manter num lugar de segurança, de achar que nunca o castelinho que ela construiu vai desmoronar. Vocês sabem que 70 anos depois, o templo foi destruído, Nabucodonosor entrou, destruiu Jerusalém. Se ele era um jovem, ele deveria ter um pouco mais de 70 anos, porque 70 anos depois, aconteceu isso e tudo que ele tinha foi perdido. E ele desperdiçou a maior oportunidade que ele tinha de ser um discípulo de Jesus. E sabe o que acontece com a gente? Nós muitas vezes queremos ficar num lugar seguro. Às vezes pequeno, tacanho, mas a gente não quer arriscar. A gente tem medo de se envolver, a gente tem medo de aceitar a proposta que muitas vezes Deus nos dá oportunidade para mudarmos de vida, para alcançarmos e alçarmos voos mais altos, mas o medo de correr risco te impede de crescer. E hoje, para nós terminarmos essa última armadilha, é muito importante que você tenha isso em mente. Tem pessoas que falam assim, é melhor ter um passarinho na mão do que 2 voando. E por que não ter, a sua vida realizada? Porque correr risco todos nós corremos a cada momento. E às vezes você está segurando uma coisa com medo de ter outra, mas de repente a outra é melhor. A outra é que vai te fazer feliz. A outra aonde você vai encontrar os seus sonhos e ser uma pessoa realizada. Então não tenha medo, cuidado com essa armadilha, porque os riscos nos fazem valorizar as conquistas e nos humanizam. Então não queira criar um castelinho perfeito onde todas as coisas têm que ser do seu jeito, da forma como você planejou ou sonhou. Não tenha medo das mudanças que Deus quer fazer na sua vida. Eu aprendi na minha vida, e uma das características que eu tenho é assim, eu não tenho medo de mudar. Eu não tenho medo do novo, já tive. Mas quando o Senhor me libertou da depressão, eu entendi que aquilo que Deus tem para mim é muito melhor, porque o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. E eu quero encerrar essa live dizendo para você que aqui, qual é a solução? Não se deixe silenciar. A palavra fala que aquele jovem não respondeu nada, mas saiu dali entristecido por não ter coragem de fazer o que Jesus estava lhe propondo. E ele ia viver algo que ele nunca tinha vivido. E hoje o Senhor está dizendo, pare de se silenciar. Não fala quem cala consente? E ele saiu entristecido e se calou. Então não deixe que esses sonhos fiquem calados dentro de você. Não deixe que as coisas novas que Deus está te propondo se silenciem dentro de você. Mas que você receba de Deus a ousadia, porque Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Eu encerro essa live dizendo para você que tanto o conformista, tanto o coitadismo, tanto o medo de fracassar e o medo de correr risco são armadilhas que vão nos fazer presas daquilo que é o propósito de Deus. Você não vai conseguir viver o que Deus tem para a sua vida. Hoje é o dia de você ser liberto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero encerrar
com esse texto de 2 Timóteo, esse versículo maravilhoso, que Paulo fala para o seu discípulo Timóteo. E assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. E assim voltarão ao perfeito juízo. O que nós precisamos? Voltar ao nosso perfeito juízo. Opa. E esse perfeito juízo, sabe o que significa? Você receber a mente de Cristo. Você entender o propósito que Deus tem para a sua vida. E não ter medo, não ser uma pessoa mais conformada. Não ser uma pessoa que fique com pena de si mesmo e exalte, vamos dizer, as suas imperfeições. Você não vai ser uma pessoa com medo de mostrar as suas fraquezas, porque não quer ser rejeitado nem abandonado, quer ser aceito. E nem vai ter mais medo de correr riscos. Porque quando o Senhor traz de volta o nosso juízo, Ele nos permite viver aquilo que é o plano dele para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Eu quero que você curve a sua cabeça agora, que você possa meditar tudo aquilo que foi falado, senão depois você volta, assiste a live novamente. Volta naquele ponto que você acha que é o que você mais precisa se libertar. Talvez você já esteja preso nessas armadilhas. Mas se o Filho te libertar, verdadeiramente você é livre. Ore comigo agora. Nós vamos pedir ao Senhor que venha sobre nós o Espírito Santo e que Ele nos ensine todas as coisas. E que Ele mostre que esse lugar onde nós somos aprisionados, esse lugar onde nós caímos em armadilhas, Ele tem o poder de nos libertar em nome de Jesus. Amém? Senhor, na Tua presença eu quero clamar e orar pela vida de cada um, Senhor. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que nem imaginam o quanto estavam presas nestas armadilhas, sem poder ter uma vida em movimento. Pararam a sua vida porque uma fatalidade aconteceu. Se acomodaram e não conseguiram mais ser mais as mesmas pessoas. Outros, Senhor, passaram por dias tão difíceis que não conseguiram sair desse lugar de dor. E da boca dela só sai as coisas que ela tem sentido, as coisas ruins da sua vida. Ela não consegue falar coisas boas, porque ela não consegue enxergar as coisas boas que ela também já viveu e pode viver. Senhor, eu quero orar por aqueles, Senhor, que tem medo de se mostrar fraco. O Senhor mostrou a sua fraqueza. O Senhor foi homem de dores e ali no Getsêmani, o Senhor sofreu e o Senhor sentiu a tristeza de morte. E o Senhor convidou seus discípulos para estarem ali naquele momento que o Senhor estava vulnerável. Nós queremos, Senhor, entender que na nossa vulnerabilidade tem um poder que pode nos aperfeiçoar. Senhor, olha para aqueles que têm medo de correr risco. Estão sempre vivendo a vida e não conseguem se arriscar, alçar voos, porque tem medo de que pode encontrar algo pior ou não conseguir lidar com o novo que tem. Nos ajude hoje, Senhor, a sair dessas armadilhas. Como um pássaro que escapa da mão do caçador. Vem agora e livra a nossa alma destas armadilhas. Que os teus filhos tenham um escape hoje através da tua palavra. Porque nós conhecemos hoje a verdade e ela pode nos libertar. Senhor Jesus, entra agora em cada mente e arranca esses pensamentos destruidores. Arranca, Senhor, essas vidas que estão presas a um passado, a um lugar de dor, a um lugar de acusação e a um lugar onde elas acham que estão tão seguras. Mas elas não sabem, Senhor, que pode a sentinela estar ali vigiando, mas se o Senhor não guardar, em vão vai vigiar. Por isso entra agora libertando, Senhor, levando cativo
toda a prisão mental, emocional e tudo aquilo que roubou os teus filhos de viver uma vida abundante. Porque foi para a liberdade que o Senhor nos libertou e nós não vamos mais nos submeter a jugo de escravidão. Eu abençoo os teus filhos e declaro que eles são livres para viver tudo que o Senhor tem, porque o Senhor os traz para este juízo, Senhor, para o lugar do juízo, aonde a mente de Cristo vai poder trazer para os teus filhos a direção certa. O Senhor vai ser a direção para a vida deles e eles não serão mais confundidos e nem serão mais roubados, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Aleluia. Eu quero ver se você aí já mandou a sua pergunta para o nosso chat. Nós tivemos aqui, né, um probleminha técnico, tivemos que interromper um pouquinho o programa, passamos um pouquinho do horário, mas eu quero deixar aqui pelo menos para uma ou duas perguntas, para que a gente, né, possa responder, poder trazer qualquer resposta para a dúvida que você tenha tido. E como eu já falei no início, você pode entrar nas minhas redes sociais, né, no meu Instagram, @RosanaBud. Então você pode mandar no meu direct, você que precisa de uma ajuda, de uma orientação, de um conselho, amém? Você pode também me acompanhar, eu estou na Renascer Vila Isabel, aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro, na Boulevard 28 de Setembro 258. Eu estou ali ministrando às quintas-feiras, então amanhã, a partir das 19h30, às quintas-feiras, e domingo, às 18 horas, porque às 10 horas meu marido, o Bispo Abud, ministra lá em Vila Isabel. E aliás, na próxima quarta-feira, nós temos aqui um podcast abençoadíssimo, né? Pode e vai. Então, uma quarta-feira você está aqui, né, na live Saúde da Alma, e na outra quarta-feira você está nesse podcast Pode e Vai, aonde também vai ser uma bênção para você. Nos ajude a divulgar. Você que entrou e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dá aí o seu like, acompanhe a gente e nos ajude também a divulgar esse programa, levando a palavra, levando a mensagem e ajudando pessoas a ter essa saúde na alma, como é próspera a nossa alma, em nome de Jesus. Amém? Nós temos aqui já uma pergunta. Vamos lá para o nosso chat. Adriana, querida, beijos. Bispa, como quebrar essas mentiras na vida de um ente querido? Olha, Adriana, deixa eu falar uma coisa para você. A primeira coisa que a gente pode fazer é orar. E eu tenho certeza que você ora. É orar, jejuar, pedir ao Senhor que realmente toque no coração dessa pessoa. A segunda coisa é você tentar conversar com ela. E se você já pontuou essas 4 armadilhas, você procurar um momento certo, orar, né, em cima de oração, de jejum, de muita sabedoria, você tentar tocar nesse assunto e explicar para a pessoa que de repente ela está presa numa armadilha. E ajudar, conversando tudo aquilo que você ouviu aqui, né, na live, tentar fazer ela reconhecer isso, pensar sobre isso, orar sobre isso. Eu acho que são 2 coisas muito importantes. A gente orar, né? Porque a fé sem obras é morta. Então você ora, você jejua e você pede ao Senhor a sabedoria para o momento certo. Você poder começar a tocar nesse assunto e falar a verdade. É um ente querido, é alguém que você ama, é alguém que você quer o bem. E eu tenho certeza que debaixo dessa sabedoria, Deus vai usar a sua vida para que você chegue nesse ponto. Né? Talvez não vai ser só uma conversa, não vai ser só uma vez, mas à medida que a pessoa for dando uma abertura, você vai, né, falando com ela a respeito disso. E a terceira coisa, se a pessoa não é convertida, se a pessoa não tem Deus, você procurar levá-la para a igreja. E se ela tá, de repente, qual é o estágio dela, procurar ajudá-la. Às vezes você, né, você é uma pastora, você é uma serva de Deus, e de repente com você, por ser um parente muito próximo, às vezes a pessoa não tem muita liberdade. Então você fala, procure ajuda, procure de repente uma terapia,
procure, né? Porque às vezes a pessoa acha que a gente é bitolado, só fala, né, para ir para a igreja, mas de repente ela precisa realmente de uma ajuda, de uma terapia. Mas a gente sabe que a terapia pode ajudar, mas não vai curar, porque quem cura e liberta é o Senhor. Leve ela para a igreja, procure uma autoridade espiritual, um pastor, alguém que você confia e se coloque para ajudá-la. Eu acho que são esses 3 pontos, acho que importantes, né? Talvez, às vezes a gente não consiga tudo de uma vez, mas vai passando por esses estágios que eu tenho certeza que Deus vai te dar graça e essa pessoa. Agora, se ela não quiser se fechar, aí você deixa o Espírito Santo trabalhar. Continue orando, jejuando por ela, que com certeza, uma hora, as escamas caem dos olhos. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais uma pergunta. Não tem? Então, amém. Olha, queridos, eu quero me despedir. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Obrigado que mesmo a gente ter tido essa interrupção, você continua aqui com a gente. Que Deus te abençoe. Ouça mais, né? Outras vezes essa live. Porque a verdade, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E se você acha que, né, essa palavra aí serve para uma pessoa, vai abençoar, encaminhe essa live para uma pessoa, né? Também é uma das coisas que você pode fazer. Pastora Adriana, olha, assisti uma live aqui, achei bem interessante, assiste aí, né? A gente vai deixando o Espírito Santo trabalhar através de outras pessoas, né? Então, quero agradecer o seu tempo aqui. A gente passou um pouquinho do horário, mas na próxima, sem ser a próxima, daqui 15 dias, vê o dia para mim, pastora Suzy? Já vai ser, né, o mês de julho, nós vamos estar aqui de volta com um novo tema. E aí, nos acompanhe pelas redes sociais. E se você quiser estar comigo, me conhecer e poder estar sendo acompanhado, eu te espero ali na Renascer, Vila Isabel, na Boulevard 28 de Setembro, 258. Que Deus te abençoe, fique na paz. Dia 12 de julho, nós estamos aqui numa nova live. Um beijo no teu coração e até a próxima. Deus te abençoe.